Muito bem, retornando aqui, nós falamos no primeiro bloco sobre o Reino do Norte e vamos falar um pouco sobre o Reino do Sul, porque a gente percebe nesses relatos que nós trouxemos aqui a ação de Deus na história do seu povo, do povo Israel e por consequência toda a humanidade. Então não são ações assim, por isso a gente vê o Salmo 24, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nele há. E em Daniel 2, o versículo que fala que é Deus quem estabelece. Bom, muito bem. Então, dito isto, vamos aqui. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos. Olha a diferença. Já Reino do Norte, os 19 reis, maus, perversos e idólatras. Aí temos, Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso, olha que coisa grandiosa, subia ao trono, a nação de Israel prosperava, crescia econômica, moral, social e espiritualmente. Daí você vê a importância de líderes comprometidos com Deus, de líderes piedosos, líderes sérios. Vou repetir, a nação cresceu, prosperava econômico, moral, social e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia, e foi por isso que a profecia sobre Jesus, que é importante, né? Diz que o Messias viria da casa de Davi. Daí você vê como Deus governa a história, né? Então, por quê? Porque era o reino de Judá. Para falar de um povo de Judá, Deus levantou vários profetas no tempo desse reinado. Profetas foram, olha só, vou citar os principais: Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu, tá? O Reino do Sul não foi só luz, não, foi trevas também, não dando ouvidos a Deus, né, ao Deus de Israel. Então, de igual forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, e esse povo babilônico passou a dominar o Reino do Sul, e o povo judá foi levado cativo para a Babilônia. Em 586 a.C., o Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Depois de duas investidas, em 606 e 596, Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 586. Destruiu seu glorioso templo. Aqui foi uma coisa muito trágica no povo, que era o templo onde o povo adorava. Esse era o templo de Salomão. Então, havia um significado muito grande, religioso e espiritual para o povo. Então Nabucodonosor destrói, né, esse glorioso templo, levando o cativeiro seus principais. Aqui a gente vê no livro de Daniel, que é muito importante essa leitura, onde esse rei muito inteligente, ele levou as principais mentes, as pessoas mais inteligentes, mais capacitadas. E sabe quem? Jovens. Aí entre esses jovens está quem? Daniel e Sadraque, Mesaque, né? Então, e Abednego. Então veja bem, a Deus conduz a história de uma forma gloriosa. E foi nesse período, durante o cativeiro, que Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Que coisa maravilhosa, né? E o povo foi purificado da idolatria. Foi nesse período que surgiram as sinagogas, porque o templo havia sido destruído, né? E após o tempo determinado por Deus, Judá voltou à sua terra. Nesse mesmo tempo, ou seja, em 516 a.C., a Babilônia já havia caído na mão do Império Medo-Persa, pelo grande Ciro, né, que fora anunciado 200 anos antes dele nascer. Então, liberta o judeu, que abre as portas para o retorno a Canaã. Olha a coisa grandiosa. O povo de Deus volta em 3 turnos. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel, na reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras, no ensino da lei, né? E sob a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros. Então aqui nós temos esse período importante do povo de Deus. Logo que chegou do cativeiro
deu início à reconstrução do templo. O povo judeu começou a enfrentar problemas, primeiro com os samaritanos, que tentaram se infiltrar no meio com o propósito de destruir, não deixar que Jerusalém fosse reconstruída, que o templo fosse reconstruído. Eles queriam, na verdade, uma jogada política, tentando se infiltrar, tentando fazer um acordo. Eles inventaram uma história para o rei Artaxerxes, que era o rei do reino Medo-Persa, dizendo que havia uma conspiração do povo dos judeus contra ele, né? Daí, diante disso, o rei passou a perseguir o povo de Deus, impedindo todo aquele trabalho, né? Mas, nesse período, o povo de Deus relaxou o zelo para com as coisas de Deus. O povo ficou relaxado. Então, foi necessário Deus levantar o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para chamar o povo ao arrependimento. Você percebe que esses períodos em que o povo se afastava, então Deus agindo na história, levantando homens profetas, né, para que chamasse o povo ao arrependimento, para que o povo se voltasse para as coisas de Deus. Ou seja, é a preocupação de Deus, o agir de Deus na história, para que as pessoas possam se voltar para Deus. Então o povo se arrepende e volta com entusiasmo para reconstruir o templo. Nessa época houve um grande despertamento espiritual, um concerto das famílias e do sacerdócio, de uma volta do povo ao coração de Deus. Olha, restauração das famílias, os sacerdotes voltaram a ser homens realmente comprometidos com Deus. Houve também muita prosperidade. Onde Deus está presente, há prosperidade, irmãos. Não se iludam com isso. O que nós não podemos é colocar a prosperidade como carro-chefe. O carro-chefe é fé, obediência, é comprometimento com a palavra, é obediência à palavra. Agora, prosperidade é consequência e não causa. O que nós discordamos aí de muitas denominações é que as pessoas colocam a prosperidade como carro-chefe. Não é, isso é uma mentira, isso é um engano. Por isso, a importância de voltar-se para Deus, para a obediência, para que possam ter uma vida de relação com Deus. Então, as famílias foram reedificadas. Aí, de repente, por cerca de 100 anos houve isso. Aí passaram uma nova geração. Por 100 anos foi maravilhoso. Depois, agora o povo continuava indo ao templo, fazendo seu sacrifício. Mas olha só, isso que eu quero chamar a atenção daqui. Depois desse período maravilhoso, as pessoas começaram a acomodar-se. Olha só o que acontecia. Há cerca de 100 anos se passaram e a nova geração se levantou. Agora, um povo continuava indo ao templo, fazendo seu sacrifício, mas não honrava mais a Deus. Eles ofereciam a Deus holocaustos e animais cegos, doentes, aleijados, desprezavam a mesa do Senhor, considerando imunda. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. Isso é terrível. Porque, veja bem, deixar de ensinar a palavra, houve uma corrupção, porque o sacrifício, quando você ia oferecer o animal, você pegava o melhor animal, o puro, de acordo com aquilo que a lei de Moisés estabelecia. Agora que as pessoas ofereciam o sacrifício por oferecer, pegavam qualquer coisa, não se importava. Os sacerdotes aceitavam suborno para sacrificar aquele animal que não poderia ser sacrificado. Eles deixaram de ensinar, porque a lei era lida, havia o período da leitura, as orações, então eles desprezaram essas coisas. Aí as famílias foram profundamente afetadas, os casamentos começaram a desmoronar, tudo acabando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-los. Eles relaxou, deixou de dar dízimo, deixou de ofertar, né? Embora continuasse, olha só, olha que coisa incrível, né? Isso aqui eu quero chamar a atenção. Embora o povo frequentava o templo, aqui me faz lembrar, sabe o quê? Aquelas pessoas que vão à igreja por ir. Na verdade, vão para olhar as pessoas e para falar mal.
Na mensagem de domingo passado, nós falamos um pouco sobre isso, sobre o desigrejismo e desigrejados. Eu coloquei que o pior desigrejado é aquele que vai para a igreja, que está na igreja não para cultuar, não porque faz parte da igreja, mas alguém que vai para disseminar maldade, para falar mal, para criar problema, sabe? E que ele não está envolvido, não é corpo, não faz parte do corpo. Olha só de onde está isso. Deste período, as pessoas então não honravam a Deus, prestavam falso culto. Gente, ninguém engana Deus. Não adianta você achar que vai para a igreja por ir e que Deus vai receber seu culto. Você às vezes dá a sua fé, dá seu dízimo, mas não dá de coração. E você não pode gozar das bênçãos de Deus sobre essas coisas. Foi nesse período, irmãos, que Deus levantou Malaquias para clamar ao povo arrependimento. Assim encerrou-se o Antigo Testamento, o silêncio de 400 anos antes de Cristo. Deus então enviou o profeta a outras nações. Deus é o Senhor de toda a terra, de toda a história, como diz o Salmos 24, do Senhor a terra, a sua plenitude. Como diz Daniel 2, é Deus que estabelece os reis, é Deus que tira, Deus se coloca. Então Deus levantou profetas para outras nações, porque o propósito de Deus é salvar. Ele enviou Jonas a Nínive, capital da Síria. Resultados foram tremendos, uma conversão grandiosa. Toda a cidade se arrependeu e se humilhou a Deus. Deus enviou Obadias aos descendentes de Esaú, os edomitas, a fim de que arrependeram o seu orgulho da nação. Deus enviou Naum para levar o juízo divino a Nínive. Deus usou Daniel na Babilônia para declarar, mostrar aquele reinado, que ele era um megalomaníaco, o império que se via ruína. Deus usou Amós para levar a mensagem de juízo contra a Síria, Filistia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Deus usou Isaías, um profeta que era do palácio, também falou do juízo de Deus, dos limites de Israel, condenou o pecado da Síria e da Babilônia, da Filistia, de Moabe, da Síria, Etiópia, Egito, Edom e Arábia. Deus levantou o profeta Malaquias. Temos um longo período de 400 anos chamado período interbíblico, um período de silêncio profético. Foi nesse tempo foram escritos os livros históricos religiosos. Então, eu quero encerrar por aqui, porque foi nesse período que o Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego, de Alexandre o Grande. Você deve conhecer a história, né? Então, eu quero dizer para você aqui, para a gente encerrar, Deus é o Senhor da história. Vamos falar mais sobre esse assunto, mas eu quero que você entenda que Deus é o Senhor da história, que Deus intervém. E eu creio que Deus pode intervir no nosso país, tendo lá no governo homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra. Eu quero encerrar essa reflexão de hoje. Falamos tanto de história para dizer para você que Deus também quer intervir na sua história. Deus quer fazer parte da sua história. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te abençoar de uma forma extraordinária. Mas é preciso que você aceite, que você entenda isso, que Deus tem o melhor para você, que Deus quer cuidar de você. Basta que você aceite, basta que você permita, você convide Deus para dirigir a sua vida. E você terá uma outra história para contar. Você vai contar antes e depois disso. Você vai ver que vale a pena. Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar. E não esqueça de dar a sua joinha, de curtir, de comentar, de compartilhar, né? E aos seus amigos aí, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana muito abençoada para você e para sua família. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és o único verdadeiro Deus. Eu te peço por essa pessoa que está nos assistindo, que ela seja impactada com a Tua palavra e que ela venha, Senhor Deus, ser Teu filho, que venha deixar sua vida ser controlada pelo Senhor. E aqueles que já são Teus filhos, que possam, Senhor, deixar ser governados pelo Senhor. Nos abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, amigo, irmão. Até a próxima oportunidade. Deus te abençoe grandemente.